Era uma manhã qualquer, quando o gerente de um banco renomado no centro de São Paulo, Roberto Monteiro, iniciou mais um dia de trabalho. O edifício de linhas modernas refletia os primeiros raios de sol, enquanto o banco se preparava para mais um dia com transações cotidianas. Clientes chegavam, e as conversas fluíam sem surpresas. Até que ela entrou. Uma mulher alta, de postura firme e presença marcante, que imediatamente chamou a atenção de todos no ambiente. Ela estava vestida com um traje impecável, carregando uma pasta de couro que emanava status. Seu olhar era seguro, sua caminhada decidida. O que ninguém sabia é que o que aconteceria a seguir abalaria as fundações do banco de uma maneira que ninguém poderia prever. Ela se aproximou do balcão com calma e disse: "Bom dia, gostaria de depositar este cheque em minha conta." Ao entregar o cheque para o atendente, ele olhou para a quantia e não pôde esconder o nervosismo. O valor era expressivo, muito acima do que era considerado comum para os clientes daquele banco. Tentando disfarçar, ele pediu que ela se dirigisse ao gerente. "A senhora terá que conversar com o gerente, por favor", sussurrou o atendente, visivelmente desconfortável. Enquanto ela seguia para o escritório de Roberto, os outros funcionários e clientes observavam com curiosidade. Algo estava acontecendo ali, mas ninguém sabia o que. "Como posso ajudá-la?", perguntou Roberto com um tom impessoal, mas com os olhos fixos no cheque, que ele segurava entre os dedos, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. A mulher não demonstrou surpresa, nem sequer um sorriso. "Estou aqui para depositar este cheque em minha conta", disse ela, de maneira clara e objetiva. Roberto analisou o cheque com mais atenção e, mesmo após revisar os documentos que ela havia fornecido, sentiu uma dúvida crescente em seu interior. "Esse é um valor muito alto", murmurou ele. "Precisarei verificar a origem desses fundos. É um procedimento padrão." Ela respondeu com firmeza: "Todos os documentos estão em ordem. Eu sou dona de uma empresa legalmente constituída, e os detalhes estão claramente descritos aqui." Sua voz estava calma, mas havia algo nela que deixava claro que ela não se sentiria intimidada. Se você está achando essa história intrigante, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para ver como tudo isso vai se desenrolar. Agora, continue acompanhando para descobrir o que acontece a seguir. Mas Roberto, implacável, não parecia disposto a ceder. "De qualquer maneira, vou precisar de mais tempo para realizar essa verificação", disse ele, enquanto ela, sem perder a compostura, olhou nos olhos com uma calma que parecia desafiadora. "Eu acredito que este atraso não é necessário. Você tem todos os documentos necessários aqui." Roberto levantou a voz, visivelmente frustrado com a situação. "Eu decido o que é necessário aqui", disse ele, aumentando o tom. Seus colegas de trabalho começaram a se aproximar discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. Eles sabiam que algo estava errado, mas ninguém tinha coragem de interferir. "Se você quiser fazer uma reclamação, pode fazê-lo", Roberto completou, sem esconder sua irritação. A mulher, por sua vez, manteve-se tranquila. "Eu vou entrar em contato com a liderança do banco", disse ela, já sacando o celular de sua bolsa. Roberto, sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou se defender. "Eu só estou fazendo o meu trabalho. Preciso seguir os protocolos." Mas ela não se intimidou e respondeu, fria como gelo: "Eu acho que vou entrar em contato com quem de direito. Eles ficarão muito interessados na maneira como você está conduzindo esse processo." Nesse momento, a funcionária Elisa, que já havia atendido a mulher anteriormente, tentou intervir, mas Roberto afastou com uma ordem ríspida. "Elisa, cuide de suas próprias tarefas." Elisa, embaraçada, fez uma expressão apologética e voltou para sua estação. A mulher, com seu telefone na mão, já estava ligando para a liderança do banco. O silêncio na sala era palpável. Enquanto a mulher se dirigia para a área de espera, Roberto sentia o peso da situação. Ele já sabia que a cliente não era uma pessoa qualquer, mas não tinha ideia da gravidade do erro que estava cometendo. Seu coração batia acelerado, e a sensação de ter perdido o controle da situação parecia crescente. Em seu escritório, ele se sentou, tentando reunir suas ideias, mas nada parecia certo. A verdade era que ele havia feito algo imperdoável e agora não havia volta. Foi quando a porta se abriu. Era Janete Souza, a diretora regional do banco. Ela entrou com uma expressão severa e olhou imediatamente para Roberto.
Ele sabia o que estava por vir. Janete não gostava de situações problemáticas. Roberto, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz firme e controlada. Roberto, tentando se manter tranquilo, se levantou rapidamente da cadeira. Estou apenas realizando uma verificação de rotina sobre um cheque grande, ele respondeu, tentando soar casual, mas sua voz traía sua apreensão. Janete franziu o senho, claramente ciente do que estava ocorrendo. Você sabe quem é essa mulher, não sabe? Perguntou ela, com uma expressão de desaprovação. Roberto tentou defender sua posição. Eu apenas segui o procedimento, Janete. Esse cheque é muito grande para ser aceito sem uma verificação adequada. Ele justificou, tentando explicar sua atitude. Mas Janete não parecia convencida. Você percebeu que essa mulher não é uma cliente comum, não é? Ela indagou, a voz mais cortante. Quando Roberto tentou falar, Janete o interrompeu, levantando a mão. Chega de justificativas. Você cometeu um erro gravíssimo e agora está fazendo essa situação pior. Nesse momento, a mulher que Roberto havia rejeitado a transação entrou novamente, seguida por Janete. Ela se aproximou com uma postura imponente, sem demonstrar raiva, mas com um olhar que refletia autoridade. Eu sou Cíntia Almeida, disse ela, dirigindo-se diretamente a Roberto. E isso que você fez não vai ficar impune. Vou pedir que a transação seja processada imediatamente. Ela olhou para Janete e disse, Janete, quero que esse problema seja resolvido imediatamente. Roberto, você tem certeza de que não percebeu quem eu sou? Roberto, pálido, finalmente entendeu. Ele havia cometido um erro colossal. Janete se virou para ele e, com a voz fria, declarou, agora, você tem duas opções, Roberto. Você pode se desculpar e tentar remediar isso, ou então você pode ser demitido imediatamente. A escolha é sua. Roberto estava em choque. Ele sabia que havia estragado tudo. Tentou balbuciar algo, mas não conseguia encontrar palavras. Ele sabia que, independentemente da sua decisão, sua carreira já estava condenada. O peso da situação era esmagador. Enquanto ele tentava articular uma resposta, Cíntia estava imperturbável, como se já soubesse qual seria o resultado. Ela olhou para ele mais uma vez, com a frieza de quem já viu tudo antes, e disse, eu espero que tenha aprendido algo com isso. Esse tipo de comportamento não será tolerado em meu banco. Com um último olhar de desprezo, Cíntia se virou e caminhou para a sala de espera. Janete a seguiu, enquanto Roberto permanecia ali, tentando processar tudo o que havia acontecido. O que ele não sabia era que isso era apenas o começo. Ele estava prestes a descobrir como um simples erro de julgamento poderia destruir tudo o que ele havia construído. Mas, mais importante ainda, ele logo saberia que havia pessoas que estavam dispostas a lutar contra a injustiça, mesmo que isso significasse derrubar uma carreira. A tensão na sala de reuniões aumentou quando a notícia se espalhou. Em poucos minutos, o banco inteiro estava ciente do que havia acontecido. O telefonema de Cíntia para a liderança do banco reverberava nas paredes do prédio. Não demorou muito para que a alta cúpula do banco se reunisse. Todos sabiam que algo precisava ser feito. A imagem da instituição estava em jogo. Enquanto Roberto tentava lidar com a pressão, a reunião com a liderança do banco se tornava cada vez mais inevitável. Cíntia sabia que as consequências dessa situação não parariam na simples demissão de Roberto. A situação era muito maior do que isso. Estava em jogo algo mais profundo, a confiança que os clientes depositavam no banco e o compromisso com a equidade e o respeito a todos. Na manhã seguinte, Cíntia Almeida estava sentada à mesa de uma sala de conferências luxuosa na sede do banco. Ao seu redor estavam os membros mais importantes da diretoria e os responsáveis pela gestão das filiais. Roberto Calava estava lá também, sentado em silêncio, tentando manter a postura enquanto sentia o peso de sua falha. Ele não conseguia parar de se perguntar como sua vida havia chegado a esse ponto. Ele sabia que sua carreira estava por um fio. Cíntia olhou para todos os presentes, seus olhos firmes como uma rocha, e começou a falar. O incidente de ontem não é apenas um erro isolado. Ele é a prova de que temos um problema maior dentro da nossa estrutura. Eu sou a maior acionista deste banco e, como tal, sinto que é minha responsabilidade garantir que nossa cultura esteja em conformidade com os princípios de respeito e igualdade.
Sua voz não tremia. Ela estava ali para mudar as coisas. Ela olhou para Roberto diretamente e perguntou: "Você sabia quem eu era, não sabia?" Roberto engoliu seco. Sabia que era tarde demais para se desculpar, mas não conseguia parar de se sentir culpado. "Não, eu não sabia. Eu só segui os procedimentos, sem pensar." Cíntia se aproximou, seu olhar penetrante fazendo Roberto se sentir cada vez mais pequeno. "Você seguiu os procedimentos, é verdade. Mas esses procedimentos foram guiados por seu preconceito. Você julgou uma cliente com base na sua aparência, e isso é inaceitável." Sua voz estava calma, mas as palavras pesavam como martelos. Ela se virou para o resto da diretoria, que observava em silêncio. "E vocês, por que ninguém notou isso antes? Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. Nós, como instituição financeira, devemos ser imparciais, e isso inclui não apenas os números, mas também como tratamos as pessoas. Todos nós devemos ser responsáveis por promover um ambiente inclusivo." A diretoria murmurou entre si. Alguns membros pareciam constrangidos, outros ainda estavam processando o que Cíntia havia dito. Ela continuou: "Portanto, proponho mudanças significativas para corrigir isso. Vamos começar com uma revisão completa de nossos procedimentos internos, para garantir que não haja espaço para discriminação, consciente ou inconsciente. Além disso, implementaremos treinamentos obrigatórios sobre diversidade e respeito para todos os nossos funcionários." Ela então fez uma pausa e olhou diretamente para Roberto. "E você, Roberto, sabe que sua posição aqui está comprometida, certo?" O homem, pálido e tenso, sabia que não havia mais nada a dizer. Ele havia falhado em sua função e agora enfrentava as consequências de seu erro. "Você terá a opção de se demitir com uma carta de recomendação ou enfrentar uma investigação interna. A escolha é sua", disse Cíntia com firmeza. Roberto sabia que não havia mais espaço para desculpas. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa: "Eu me demito." A tensão na sala era palpável. Cíntia fez um gesto para que a reunião fosse encerrada. "Este é o primeiro passo, mas precisamos ir mais longe", disse ela, antes de se levantar e sair da sala. Enquanto isso, Roberto deixava a sala com um peso no peito que ele jamais esqueceria. Ao sair do prédio, Roberto sentia como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. A vida que ele conhecia estava destruída, e ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele havia perdido o respeito de seus colegas e de seus superiores, e o mais importante, havia perdido a confiança de clientes como Cíntia Almeida. Entretanto, dentro do banco, algo começava a mudar. Cíntia estava determinada a reformar a cultura da instituição. Ela sabia que o problema não estava restrito a uma única pessoa ou incidente. Era um reflexo de algo maior e, por isso, suas ações iriam moldar um novo futuro para o banco. Ela se lembrou de um dos princípios mais importantes que a haviam motivado a entrar nesse setor: fazer a diferença. Ela sabia que as mudanças que estava propondo não seriam fáceis, mas também sabia que eram necessárias. A notícia da demissão de Roberto logo se espalhou pelos corredores do banco. Alguns funcionários murmuravam entre si, surpresos com a rapidez com que Cíntia havia lidado com o problema. Outros começaram a refletir sobre suas próprias atitudes e práticas. Para muitos, esse incidente foi um alerta de que precisavam olhar para si mesmos e se questionar sobre seus próprios preconceitos. Na mesma tarde, Cíntia voltou ao banco para uma reunião com a equipe de gestão. Ela sabia que a mudança precisava começar de dentro para fora. Durante a reunião, ela foi firme em suas decisões, com um foco claro em criar um ambiente onde todos, sem exceção, fossem tratados com dignidade e respeito. Mas as ações de Cíntia não estavam limitadas apenas à sua empresa. Ela sabia que suas decisões refletiam em toda a sociedade e, em algum nível, começavam a provocar uma mudança no sistema financeiro da cidade. A partir daquele momento, as coisas mudaram dentro daquele banco. E, embora o caminho fosse longo, Cíntia estava disposta a lutar por isso. Porque, para ela, não se tratava apenas de corrigir um erro, tratava-se de garantir que nunca mais algo assim acontecesse. E enquanto Cíntia iniciava esse movimento transformador, Roberto enfrentava a dura realidade de sua queda. Uma história de arrogância, falhas de julgamento e um sistema que precisava ser refeito.
Ele agora se encontrava em um ponto de não retorno, uma lição difícil que provavelmente o perseguiria por muito tempo. Após a reunião com a diretoria, Cíntia Almeida dedicou-se completamente a transformar a cultura do banco. As mudanças que ela havia proposto não eram apenas ideias abstratas, mas ações concretas que começaram a ser implementadas imediatamente. Para ela, era um processo de reeducação e reintegração, e não uma simples correção de um erro isolado. Cíntia sabia que o sucesso dessa transformação dependeria da adesão e do comprometimento de todos, especialmente dos funcionários em posições de poder, como Roberto. Ela não queria ser apenas uma líder, mas uma catalisadora de mudanças. Cíntia visitou as filiais, ouviu os relatos de clientes e funcionários, e fez questão de estar presente em cada passo do processo de reestruturação. Ela queria garantir que o banco se tornasse não apenas um exemplo de sucesso financeiro, mas também um modelo de inclusão e respeito. Enquanto isso, Roberto, que havia sido demitido, tentava encontrar uma maneira de reconstruir sua vida. A humilhação de sua queda de posição foi devastadora, mas também lhe deu tempo para refletir sobre as falhas que o haviam levado até ali. Ele sabia que, embora houvesse perdido sua carreira no banco, o impacto de suas ações iria reverberar por muito tempo. Ele tinha que aprender a lidar com suas escolhas e buscar um novo caminho. E, no fundo, ele sabia que o caminho para sua redenção passava por reconhecer e corrigir suas falhas pessoais e profissionais. O tempo passou e, enquanto Cíntia seguia com seu plano de reestruturação, o banco começou a dar sinais de melhoria. A relação com os clientes se fortalecia, e o número de queixas relacionadas ao atendimento diminuiu significativamente. No entanto, a verdadeira transformação estava acontecendo nas mentalidades dos funcionários. O treinamento sobre diversidade e respeito foi implementado, e, aos poucos, os antigos hábitos começaram a ser substituídos por práticas mais inclusivas. Um ano após o incidente com Roberto, Cíntia estava em uma reunião no escritório principal do banco, celebrando os primeiros resultados da reestruturação. Sua confiança era evidente, e a sensação de vitória era palpável, mas ela sabia que ainda havia muito a ser feito. Ela estava determinada a garantir que o banco continuasse a evoluir. Sua luta por justiça e igualdade havia apenas começado, e ela estava mais focada do que nunca. Nesse mesmo período, Roberto finalmente conseguiu um novo emprego em uma empresa de médio porte. Embora sua carreira nunca mais fosse como antes, ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida: a importância de tratar todos com respeito, independentemente de sua aparência ou origem. Ele se dedicou ao seu novo trabalho, agora mais consciente de seus próprios preconceitos, e estava determinado a reconstruir sua imagem, pouco a pouco. O que ele não sabia era que, apesar de tudo que havia perdido, ele também tinha chance de crescer e evoluir como pessoa. O banco de Cíntia Almeida se tornará um símbolo de como uma liderança forte pode transformar não apenas uma instituição, mas também uma sociedade. A história de Roberto, por mais dolorosa que fosse, também representava uma oportunidade de recomeço e aprendizado. Enquanto o tempo passava e as mudanças se consolidavam, Cíntia continuava seu trabalho com a mesma paixão e determinação. Seu compromisso em garantir um ambiente mais justo e igualitário para todos não era apenas uma missão pessoal, mas uma responsabilidade que ela abraçava com coragem e clareza. Ela sabia que a luta contra o preconceito e a discriminação era longa, mas estava disposta a lutar cada batalha. E, assim, a história de Cíntia Almeida e Roberto calava e terminou com lições poderosas sobre o poder do respeito, da inclusão e da transformação. Ambos, de formas diferentes, seguiram em frente, com novos olhares sobre o mundo e sobre si mesmos. A história de Cíntia e Roberto nos ensina que todos têm o poder de mudar, aprender com os próprios erros e, acima de tudo, ser responsáveis por nossas ações. Se você está se inspirando por essa transformação, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias como essa. A mudança está ao nosso alcance, basta dar o primeiro passo.